Já parou para pensar como uma estrutura gigantesca como o Stonehenge foi construída há milhares de anos? Sem tecnologia moderna? Quem colocou essas pedras ali? Para quê? E, mais intrigante, como conseguiram movê-las, algumas pesando mais de 40 toneladas? Prepare-se, porque hoje vamos explorar um dos maiores mistérios da humanidade: os círculos de pedra de Stonehenge. A planície de Salisbury, na Inglaterra. Uma vasta extensão verde, envolta em névoa, onde o tempo parece ter parado. É aqui que se ergue Stonehenge, um monumento que desafia a compreensão. Uma sentinela silenciosa de um tempo distante, que testemunhou a ascensão e queda de civilizações, resistindo ao teste do tempo. Mas quem construiu Stonehenge? E com qual propósito? Essas perguntas ecoam há séculos, fascinando exploradores, arqueólogos e curiosos. Stonehenge não é apenas um amontoado de pedras, é um símbolo da engenhosidade humana. Nossos ancestrais, com ferramentas rudimentares, ergueram essa maravilha arquitetônica muito antes da tecnologia moderna. Como moveram essas pedras colossais, algumas pesando até 50 toneladas, por centenas de quilômetros? A logística envolvida é inacreditável. Um feito de engenharia que desafia a lógica da época. Além de sua imponência, Stonehenge guarda mistérios ainda mais profundos. Ele pode ter sido um centro astronômico, um local de rituais espirituais ou algo que ainda não conseguimos compreender. Hoje, Stonehenge continua sendo um desafio à nossa compreensão do passado. Um quebra-cabeça que mistura história, arqueologia e espiritualidade. Vamos mergulhar nesse enigma e desvendar as histórias que essas pedras silenciosas ainda têm a contar. Para desvendar os mistérios de Stonehenge, precisamos voltar milhares de anos no tempo. A história desse monumento é longa e cheia de enigmas. Ele já existia antes das pirâmides do Egito e do Coliseu Romano. Mas quem iniciou essa construção? E por quê? Nossa jornada começa no Neolítico, por volta de 3000 a.C., uma era de grandes transformações. Os caçadores-coletores estavam adotando a agricultura, formando as primeiras comunidades fixas. Os primeiros estágios de Stonehenge eram modestos, mas simbólicos. Uma vala circular e um banco de terra, conhecido como henge, marcaram o início de um local sagrado. Dentro desse círculo, postes de madeira foram erguidos, possivelmente para cerimônias religiosas ou observação astronômica, mas essa era só a primeira fase. Por volta de 2500 a.C., algo incrível aconteceu. As icônicas pedras azuis chegaram ao local, vindas das colinas Preseli, no país de Gales. Isso significa que foram transportadas por mais de 240 quilômetros, um feito de engenharia impressionante para a época. Essa transição marcou o início de algo muito maior do que simples rochas empilhadas. Cada pedra adicionada trouxe um novo significado e propósito ao monumento, que evoluiu ao longo dos séculos. O propósito de Stonehenge permanece um enigma. Ao longo dos séculos, inúmeras teorias foram propostas para tentar explicar sua função. Teriam essas pedras sido erguidas como um templo religioso, um observatório astronômico, ou até mesmo um cemitério ancestral? Uma das teorias mais aceitas sugere que Stonehenge era um centro religioso e cerimonial. O alinhamento das pedras com eventos como o solstício de verão indica que os antigos habitantes tinham um forte vínculo com os ciclos da natureza. Imagine as antigas civilizações se reunindo aqui, celebrando a mudança das estações, realizando rituais e honrando seus antepassados. Outra teoria aponta para Stonehenge como um observatório astronômico. Seus alinhamentos precisos com o Sol, a Lua e as estrelas sugerem um conhecimento avançado do cosmos. Poderia ter sido usado para rastrear eclipses e marcar a passagem do tempo? A ideia é fascinante. Há ainda aqueles que acreditam que Stonehenge possuía poderes de cura. As misteriosas pedras azuis, transportadas de centenas de quilômetros, eram consideradas místicas. Alguns sugerem que poderiam ter propriedades curativas, transformando o local em um centro de peregrinação para os doentes e feridos. A verdade? Ainda não sabemos ao certo. E talvez nunca saibamos. Mas cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar esse enigma.
Stonehenge não é apenas um marco histórico, ele também pode ter sido um dos primeiros observatórios astronômicos do mundo. Seu alinhamento com eventos celestes é impressionante. A Pedra do Calcanhar, por exemplo, se alinha perfeitamente com o Sol nascente no solstício de verão, uma precisão que não pode ser coincidência. Isso sugere que seus construtores tinham um conhecimento avançado de astronomia e ciclos naturais. Mas como eles conseguiram isso há milhares de anos? Imagine estar dentro do círculo de pedras na manhã do solstício de verão. Conforme os primeiros raios de sol atravessam o horizonte, eles iluminam o coração de Stonehenge, criando um espetáculo de luz e sombra. Para os povos antigos, esse momento poderia ter sido visto como um sinal dos deuses, um evento sagrado que conectava o céu e a terra. Mas as conexões astronômicas vão além do Sol. O monumento também se alinha com eventos lunares importantes, mostrando que ele era mais do que um simples templo. Na prática, Stonehenge pode ter funcionado como um calendário avançado, usado para marcar o tempo e prever eventos astronômicos. Seus símbolos e alinhamentos revelam um conhecimento profundo do cosmos. Para os antigos construtores, o Sol, a Lua e as estrelas não eram apenas pontos brilhantes no céu. Eles ditavam a agricultura, os rituais e a própria organização da sociedade. Stonehenge não era apenas um círculo de pedras. Ele era um símbolo da conexão entre os humanos e o universo. Um monumento que continua a nos fascinar e a desafiar nossa compreensão do passado. Stonehenge não é apenas um mistério visual. Ele também guarda um segredo sonoro. Estudos recentes mostram que esse monumento possui propriedades acústicas únicas. As pedras não apenas bloqueiam ou refletem o som, mas também o amplificam e distorcem de maneiras inesperadas. Isso cria um fenômeno chamado foco acústico, onde os sons dentro do círculo são direcionados e intensificados. Mas por quê? Foi intencional? Alguns pesquisadores acreditam que sim. Eles sugerem que os antigos construtores planejaram Stonehenge de forma a criar esse efeito sonoro único. Imagine estar dentro do círculo há milhares de anos. Ritmos de tambores ecoando entre as pedras, vozes em cânticos sagrados ressoando no ar. A acústica poderia ter criado uma atmosfera sobrenatural, aumentando o impacto dos rituais. Para os povos antigos, esse som não era apenas eco. Ele poderia ser interpretado como vozes dos ancestrais, mensagens dos deuses ou energia do próprio monumento. Se essa teoria estiver certa, Stonehenge não era apenas um local de observação astronômica ou um templo sagrado. Ele também pode ter sido um espaço onde o som era tão importante quanto a visão. Uma experiência imersiva de outro mundo. A verdade? Ainda estamos apenas começando a entender. Mas uma coisa é certa. Stonehenge continua nos surpreendendo. Não apenas com o que podemos ver, mas com o que podemos ouvir. Stonehenge pode ter sido um observatório astronômico, um templo sagrado ou até algo que ainda não conseguimos compreender. Mas qual dessas teorias você acha mais plausível? Ou será que existe uma explicação que ainda não foi descoberta? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos mistérios que vamos explorar. Nos vemos no próximo episódio da Rota do Inexplicável.